Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre as movimentações recentes a respeito do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e o que isso realmente significa para suas finanças no final deste ano e, mais importante ainda, para o ano de 2025. Hoje vamos desvendar uma proposta que está circulando nos bastidores de Brasília e que pode mudar completamente o seu planejamento financeiro: a antecipação do 13º salário de 2025 para o final deste ano. Vamos analisar o que isso significa na prática, quem se beneficiaria, quem se prejudicaria e qual a real intenção por trás dessa medida. Além disso, vamos esclarecer de uma vez por todas quem ainda tem valores do 13º deste ano para receber e qual a situação do tão sonhado 14º salário. A informação mais impactante que você precisa ter em mente desde já é que essa possível antecipação, vendida como um benefício, pode, na verdade, ser uma armadilha financeira que comprometerá sua renda por quase todo o ano de 2025, criando um ciclo de endividamento difícil de quebrar. Nós queremos ouvir a sua história e a sua opinião. Os seus comentários são muito importantes para entendermos as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. Deixe sua dúvida, sua crítica ao seu relato no campo de comentários abaixo, pois nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos para ajudar a esclarecer as questões que mais afetam a vida de milhões de brasileiros. Para compreendermos a discussão sobre a antecipação do 13º de 2025, precisamos primeiro recapitular o que aconteceu neste ano. Seguindo um padrão que se tornou comum desde o início da pandemia, o governo federal decidiu, mais uma vez, antecipar o pagamento do abono natalino para os beneficiários do INSS. Tradicionalmente, esse pagamento era realizado no segundo semestre, com uma parcela em agosto e a outra em novembro. No entanto, neste ano, as duas parcelas foram pagas nos meses de abril e maio. A primeira parcela correspondeu a 50% do valor do benefício, sem nenhum desconto. Já a segunda parcela, também de 50%, veio com o desconto do imposto de renda para aqueles que são obrigados a pagar. Essa medida abrangeu aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios como o de incapacidade temporária, o auxílio-acidente e o auxílio-reclusão. A justificativa oficial para essa antecipação é sempre a mesma: estimular a economia e oferecer um alívio financeiro para as famílias. De fato, para muitos, receber esse dinheiro mais cedo foi essencial para quitar dívidas ou lidar com despesas inesperadas. Contudo, essa prática gera uma consequência delicada: um longo período sem esse recurso extra. Os beneficiários ficam de junho até o final do ano sem o 13º. E isso exige um planejamento financeiro muito mais rigoroso para não passar por apertos, especialmente nas festas de final de ano. Uma dúvida que ainda persiste para muitas pessoas é se ainda existem valores do 13º a serem pagos neste ano. A resposta é sim, mas apenas para um grupo específico de beneficiários. Aqueles que tiveram seu benefício concedido pelo INSS a partir de maio deste ano não receberam a antecipação junto com os demais. Para essas pessoas, o INSS realizará o pagamento do 13º de forma integral, em uma única parcela, junto com o benefício referente ao mês de novembro, que é pago no final de novembro e início de dezembro. É importante ressaltar que o valor será proporcional aos meses em que o benefício esteve ativo durante o ano. Por exemplo, se uma aposentadoria foi concedida em junho, o beneficiário receberá o 13º proporcional a 7 meses, de junho a dezembro. Portanto, se você se enquadra nessa situação, fique atento ao seu extrato de pagamento, pois um valor adicional será acreditado em sua conta. Para a grande maioria,
que já recebeu as 2 parcelas em abril e maio, não há mais nenhum valor a ser pago referente ao 13º deste ano. Essa clareza é fundamental para evitar a criação de falsas expectativas e para que você possa organizar suas finanças de maneira realista para os próximos meses. Agora, chegamos ao ponto central da nossa discussão: a proposta de antecipar o 13º salário do ano de 2025 já para o final deste ano. Esse projeto, de autoria do deputado Pompeu de Matos, sugere que, pela primeira vez na história, os beneficiários do INSS poderiam receber 3 pagamentos de 13º em um único ano: as 2 parcelas do abono deste ano, que já foram pagas, e uma nova parcela referente ao ano seguinte, que seria paga em dezembro. À primeira vista, a ideia de receber um dinheiro extra no final do ano soa extremamente atraente. Seria uma oportunidade para organizar as contas, fazer uma ceia de Natal mais farta ou até mesmo realizar um pequeno sonho de consumo. O governo certamente apresentaria essa medida como um grande presente, um ato de generosidade para com os aposentados e pensionistas. Contudo, é nosso dever analisar as entrelinhas e as consequências de longo prazo de uma decisão como essa. Precisamos nos perguntar: isso é realmente um benefício ou uma forma de mascarar problemas econômicos mais profundos, criando uma solução temporária que pode gerar um problema ainda maior no futuro? A verdade nua e crua é que essa antecipação não é um benefício real, mas sim um adiantamento de um dinheiro que já é seu por direito. O governo não está criando um novo recurso. Ele está apenas pegando o seu dinheiro do futuro e entregando a você no presente. O problema grave dessa lógica é o impacto que ela causa no ano seguinte. Ao receber o 13º de 2025 no final deste ano, os aposentados e pensionistas passariam o ano de 2025 inteiro sem esse abono. Imagine a situação: você recebe um valor extra em dezembro, resolve suas pendências de final de ano e, quando chega janeiro, começa um longo deserto financeiro. Não haveria pagamento de 13º em abril, maio, agosto ou novembro do ano que vem. O próximo pagamento do abono só ocorreria, na melhor das hipóteses, em abril ou maio de 2026. Isso representa um período de mais de 12 meses sem esse recurso, que para muitos é fundamental para equilibrar o orçamento, comprar remédios, pagar tratamentos de saúde ou simplesmente ter um pouco mais de conforto. Essa estratégia cria o que os especialistas chamam de ciclo de endividamento. Com um buraco no orçamento durante todo o ano de 2025, muitos beneficiários seriam forçados a recorrer a empréstimos consignados para cobrir suas despesas. E quem mais se beneficia com isso? Os bancos. Curiosamente, os bancos são os primeiros a saber dessas movimentações do governo. Não é coincidência que, no início do ano, eles já ofereçam linhas de crédito para antecipar o 13º. Eles sabem que o pagamento será adiantado pelo governo e se aproveitam da situação para lucrar com os juros. Ao antecipar o 13º de 2025, o governo estaria, na prática, empurrando milhões de aposentados para os braços dos bancos, que cobrariam juros sobre um dinheiro que, no fim das contas, já pertence ao próprio cidadão. É uma lógica perversa, na qual o beneficiário paga para ter acesso antecipado ao seu próprio dinheiro, enquanto o governo ganha popularidade com uma medida que não lhe custa nada mais. E os bancos lucram com a necessidade alheia. É neste ponto a discussão sobre o 14º salário se torna ainda mais relevante. Diferente da antecipação do 13º, o projeto do 14º salário prevê o pagamento de uma parcela extra. Um verdadeiro abono adicional, que não comprometeria a renda dos anos seguintes. Esse projeto, que tramita há anos no Congresso Nacional,
propõe um pagamento de até 2 salários mínimos para aposentados e pensionistas. Seria um reconhecimento justo pela contribuição de uma vida inteira de trabalho e uma injeção de recursos genuína na economia. No entanto, o projeto enfrenta enorme resistência e avança a passos lentíssimos. A desculpa recorrente é a falta de recursos. É preciso esclarecer de onde viria o dinheiro para o 14º salário. A proposta original sugere que os fundos não sairiam dos cofres da Previdência Social, que já enfrenta seus próprios desafios, mas sim de outras fontes, como a taxação dos lucros exorbitantes dos bancos e de grandes empresas como a Petrobras. Ou seja, o dinheiro existe, mas falta vontade política para direcioná-lo a quem mais precisa. Fica claro, portanto, que existe uma escolha política sendo feita. Em vez de lutar pela aprovação de um benefício real, permanente como o 14º salário, que de fato melhoraria a vida dos aposentados, alguns políticos preferem a solução mais fácil e midiática de antecipar o 13º. É uma manobra que gera manchetes positivas no curto prazo, mas que, na prática, precariza ainda mais a situação financeira de uma população já tão vulnerável. É um ato que demonstra uma falta de planejamento e de respeito com aqueles que dependem desses recursos para viver com o mínimo de dignidade. É inadmissível que, em vez de criar soluções sustentáveis, o governo recorra a medidas paliativas que mais se assemelham a um lobo em pele de cordeiro, oferecendo uma ajuda imediata que cobra um preço muito alto no futuro. A luta deveria ser por mais direitos, por recomposição das perdas inflacionárias nas aposentadorias e por benefícios que realmente façam a diferença, e não por adiantamentos que apenas postergam e agravam os problemas financeiros. Essa situação se agrava quando olhamos para o contexto geral do INSS. O Instituto enfrenta uma crise interna profunda. A recente greve de servidores, que muitos noticiaram ter acabado, mas que, na verdade, ainda tem focos de paralisação, é um sintoma claro de problemas estruturais. Faltam servidores, os sistemas são antiquados e a fila de espera por benefícios ultrapassa a casa de milhões de pessoas. Cidadãos esperam meses e às vezes anos para terem seus direitos a uma aposentadoria ou a um auxílio reconhecidos. Em meio a esse caos, a gestão do INSS tem optado por uma digitalização forçada, empurrando todos os serviços para o aplicativo Meu INSS. Recentemente, foi noticiado que até mesmo o atendimento pelo telefone, no número 135, está sendo descontinuado para muitos serviços, com a orientação de que o segurado deve resolver tudo pelo aplicativo. Essa medida ignora uma realidade brutal: a exclusão digital. Uma parcela significativa dos aposentados e pensionistas não tem acesso à internet de qualidade, não possui um smartphone moderno ou simplesmente não tem a familiaridade necessária para navegar em plataformas digitais. São pessoas que dependiam do atendimento presencial ou telefônico para tirar dúvidas, agendar perícias ou solicitar serviços. Ao fechar essas portas, o INSS cria uma barreira de acesso que marginaliza justamente os mais idosos e vulneráveis. É um completo contrassenso com a missão do Instituto, que deveria ser a de garantir a seguridade social. Em vez de facilitar, o órgão está dificultando o acesso aos direitos. Essa precarização do atendimento, somada às propostas de antecipação de benefícios que geram endividamento, compõe um cenário preocupante de desmonte das políticas de proteção social no país. Para que não reste nenhuma dúvida, é fundamental detalhar quem tem direito a receber o 13º salário do INSS. O grupo de beneficiários inclui todos os tipos de aposentadoria, seja por idade, por tempo de contribuição ou por invalidez. Também estão incluídos os pensionistas, que recebem a pensão por morte de um familiar segurado. Além deles, 3 tipos de auxílios dão direito ao abono: o auxílio por incapacidade temporária,
o antigo auxílio-doença, cujo valor do 13º é proporcional ao período de recebimento do benefício no ano. O auxílio-acidente, que é uma indenização paga ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas que diminuem sua capacidade de trabalho. E o auxílio-reclusão, pago aos dependentes do segurado de baixa renda que está preso em regime fechado. É igualmente importante saber quem não tem direito a esse benefício, para evitar confusão. Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC-LOAS, que é um benefício assistencial destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, não recebem o 13º salário. Isso ocorre porque o BPC não é um benefício previdenciário, mas sim assistencial, e a lei que o criou não prevê o pagamento do abono natalino. Diante de todo esse panorama, a proposta de antecipar o 13º de 2025 revela-se como uma medida populista e irresponsável. Em vez de buscar soluções estruturais para os problemas financeiros dos aposentados, como a valorização real do salário mínimo e a criação de políticas de crédito consciente, opta-se por um artifício que gera alívio momentâneo e aperto prolongado. É um ciclo que precisa ser quebrado. A verdadeira ajuda não virá de adiantamentos, mas sim de políticas públicas sérias e comprometidas com o bem-estar da população idosa. A luta pelo 14º salário, por um reajuste digno das aposentadorias e por um atendimento de qualidade no INSS deve ser a prioridade. É preciso que os aposentados e pensionistas, junto com toda a sociedade, se conscientizem dos riscos por trás dessas propostas aparentemente vantajosas e cobrem dos governantes ações que garantam, de fato, mais segurança e dignidade. A memória financeira é curta e o alívio de hoje pode se transformar na dor de cabeça de amanhã. Por isso, é essencial se informar, questionar e planejar com cuidado, para não cair em armadilhas que comprometam a sua tranquilidade e o seu futuro.